se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas histórias. O sol californiano mergulhava no Oceano Pacífico, pintando o céu de Malibu com tons dourados e rosa, quando finalmente criei coragem. 20 anos guardando esse sentimento, e de repente as palavras pareciam prontas para escapar. Talvez fosse o champanhe Dom Perignon que bebíamos desde o entardecer, ou talvez fosse simplesmente não conseguir mais conter o que sentia por Vicente. Vicente, eu preciso te dizer uma coisa, sussurrei, sentindo meu coração bater tão forte que temia que ele pudesse ouvir. Algo que venho guardando há muito tempo. Observei seus olhos escuros se arregalarem ligeiramente. Uma mistura de surpresa e algo mais que não consegui decifrar imediatamente. Ali estávamos nós, na varanda da mansão à beira-mar que ele havia alugado para seu 40º aniversário. E eu estava prestes a arriscar 2 décadas de amizade em um único momento. Vicente Morgan, você é a pessoa mais irritante que eu já conheci, disse, tentando disfarçar meu nervosismo com humor, como sempre fazia quando estava vulnerável. Mas também é a única pessoa sem a qual eu não consigo viver. Não planejei o beijo. Juro que não. Mas, de repente, a pequena distância entre nós pareceu insuportável. E antes que pudesse pensar nas consequências, meus lábios estavam nos dele. O gosto do champanhe misturado com algo unicamente Vicente. Um sabor que eu havia imaginado tantas vezes que parecia familiar mesmo sendo completamente novo. Envolvi sua nuca com minhas mãos, puxando-o para mais perto, incapaz de acreditar que finalmente estava acontecendo. Quando nos separamos, ofegantes, vi em seus olhos o mesmo medo que sentia, o medo de ter cruzado uma linha da qual não poderíamos voltar. Mas também vi desejo, e isso foi como oxigênio para alguém que estava se afogando. Quando ele me puxou de volta para outro beijo, soube que pelo menos não estava sozinho nessa queda livre. Foi assim que começou, com um beijo que eu demorei 20 anos para roubar, 2 semanas atrás em Malibu. E agora, retornando para Nova York, eu não tinha ideia do que nos esperava. Cresci em uma família privilegiada de Boston, com pais amorosos e uma vida confortável, o completo oposto de Vicente. Nunca me faltou nada: amor, segurança, oportunidades. Talvez por isso tenha sido tão impactante para mim conhecer Vicente Morgan no meu primeiro dia no internato Phillips Exeter Academy. Ele era magro demais, quieto demais, e seus olhos tinham uma seriedade que nenhum garoto de 12 anos deveria carregar. Quando a diretora o apresentou como meu novo colega de quarto, mencionando discretamente que ele era órfão recente, senti uma mistura de curiosidade e compaixão. "Ei, colega de quarto!" disse, oferecendo metade do brownie que minha mãe havia enviado no pacote semanal. "Parece que estamos presos um com o outro pelos próximos anos, então é melhor sermos amigos." Foi a primeira vez que o vi sorrir, ainda que timidamente. Naquele momento, não fazia ideia de como aquele garoto magricela e reservado se tornaria a pessoa mais importante da minha vida. Nos anos seguintes, vi Vicente transformar sua dor em determinação. Enquanto eu me destacava nos esportes e nas atividades sociais, ele se tornava um prodígio da programação. Nossas diferenças nos complementavam perfeitamente. Eu o ajudava a sair do casulo, ele me ensinava a levar os estudos mais a sério. Foi minha ideia irmos juntos para Stanford. E foi lá, no 2º ano da faculdade, que Vicente desenvolveu o algoritmo de segurança que mudaria nossas vidas para sempre. Eu não entendia nem metade do código que ele escrevia noite após noite, mas acreditava nele com convicção absoluta. "Isso vai revolucionar a proteção de dados corporativos", ele me explicou, os olhos brilhando com aquela intensidade única. "Só preciso de ajuda para transformar isso em um produto real." E assim nasceu a Morgan Hayes Security, nossa primeira empresa. Vicente com seu gênio tecnológico, eu com minhas habilidades de comunicação e negócios. Em menos de 5 anos, éramos milionários. Em 10, bilionários. O menino órfão e seu melhor amigo conquistando Silicon Valley e Wall Street. Não consigo precisar exatamente quando a amizade se transformou em algo mais para mim.
Talvez sempre tenha sido algo mais. Apenas não tinha coragem de admitir. No mundo corporativo americano, Sebastian Hayes era conhecido como o charmoso diretor de operações da Morgan Security, o playboy que aparecia nas colunas sociais com modelos e atrizes, enquanto Vicente era o gênio recluso que raramente dava entrevistas. Ninguém suspeitava que cada relacionamento meu terminava pelo mesmo motivo. Nenhuma delas era Vicente. Como explicar que estava apaixonado pelo meu melhor amigo, pelo meu sócio, pelo homem que a imprensa chamava de bilionário mais cobiçado da América, mesmo que ele detestasse esse título? Até que veio Malibu, a viagem que planejei meticulosamente para seu aniversário. 2 semanas longe de Nova York, longe da empresa, longe de tudo e de todos. Apenas nós dois. Senhor Hayes, estamos iniciando nossa descida para o aeroporto JFK. Por favor, retorne seu assento à posição original. A voz da comissária me trouxe de volta ao presente. Fingi acordar, embora estivesse acordado há algum tempo, observando Vicente perdido em pensamentos enquanto olhava pela janela. A tensão em seu rosto confirmava o que eu temia. Ele também estava preocupado com o que aconteceria quando pousássemos. Está acordado há muito tempo? Perguntei, tentando parecer casual, como se não estivéssemos prestes a enfrentar a maior mudança em nossa relação desde que nos conhecemos. Tempo suficiente para entrar em pânico sobre o que vai acontecer quando pousarmos. Ele respondeu com aquela honestidade direta que sempre admirei, mesmo quando era inconveniente. Me ajeitei no assento, deixando meus dedos roçarem levemente os dele. Um toque que poderia passar despercebido, mas que para mim carregava 2 décadas de desejo contido. E o que você acha que vai acontecer? Perguntei, tentando soar despreocupado, embora meu coração estivesse acelerado. Vi a hesitação em seus olhos, o medo que refletia meus próprios temores. Em Malibu, estávamos em nossa própria bolha, protegidos do mundo real. Não havia imprensa, acionistas, diretores, funcionários ou expectativas. Apenas nós dois, finalmente explorando o que sempre esteve ali, submerso sob anos de amizade. Não sei, Sebastian. Não sei como funciona voltar para nossas vidas depois de tudo. Tomei sua mão abertamente dessa vez, entrelaçando nossos dedos. Um gesto ousado que não me permitiria em público. Pelo menos não ainda. O medo da rejeição me consumia por dentro. E se para ele tudo não passasse de uma aventura temporária? E se, de volta a Nova York, ele decidisse que foi um erro? Você sabe que isso não foi apenas uma aventura de férias para mim, certo? Ouvia a vulnerabilidade em minha própria voz e quis me chutar por isso. Sebastian Hayes, sempre confiante, reduzido a um adolescente inseguro. Eu não teria arriscado 20 anos de amizade por 2 semanas de diversão. Observei sua expressão atentamente, procurando qualquer sinal de que compartilhávamos o mesmo sentimento. Também não foi apenas diversão para mim. Aquelas palavras simples fizeram meu coração se expandir. Senti minha expressão suavizar, a tensão diminuindo levemente. Então talvez possamos descobrir juntos como fazer isso funcionar. O avião tocou o solo, trazendo-nos literalmente de volta à realidade. Não era mais apenas sobre nós dois em uma bolha privada. Era sobre Vicente Morgan e Sebastian Hayes, os rostos por trás de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Claro! Ele respondeu com aquele tom que usava nas reuniões de negócios quando tentava parecer mais seguro do que realmente estava. Juntos. Quando a comissária anunciou que podíamos desembarcar, observei Vicente verificar seu celular, sua expressão mudando sutilmente ao ver a quantidade de notificações. Conhecia aquela expressão. Era o peso da responsabilidade voltando a seus ombros. O mesmo peso que carregava desde que nos conhecemos, mas que pareceu desaparecer durante nossas 2 semanas em Malibu. E se não conseguíssemos equilibrar o que descobrimos um sobre o outro com as responsabilidades que tínhamos? E se eu o perdesse não apenas como um potencial amor, mas também como o melhor amigo que me acompanhou por toda a minha vida adulta? Vicente era a constante da minha existência. Ainda me lembro do garoto magricela que conheci aos 12 anos se transformando no homem extraordinário ao meu lado.
O único que sempre esteve lá, nos momentos bons e ruins. Primeiro como amigo, depois como parceiro de negócios, e agora algo mais. Algo que nem tínhamos palavras para definir ainda. Vamos? Perguntei, estendendo a mão para ajudá-lo a levantar, como fizera inúmeras vezes antes. Mas agora esse gesto carregava um mundo de novas possibilidades e medos. Vamos, ele respondeu, aceitando minha mão. De alguma forma, precisaríamos encontrar um caminho nesse novo território. Eu, que sempre tive tudo, agora arriscava tudo pelo único tesouro que realmente importava. Vicente Morgan, o homem que amei em silêncio por mais tempo do que consigo lembrar. Se você quer saber como vamos navegar nesse oceano de incertezas e sentimentos ao retornarmos para nossa vida em Nova York, não deixe de acompanhar nossa história. Será que nosso amor recém-descoberto sobreviverá ao mundo real? Nova York nunca pareceu tão barulhenta. Depois de 2 semanas acordando com o som das ondas do Pacífico batendo na praia privativa, o ruído constante da cidade era quase sufocante. Ou talvez fosse apenas minha ansiedade amplificando tudo. Estávamos no apartamento de Vicente na cobertura de um dos arranha-céus que ele possuía em Manhattan. 60 andares acima do chão, com vista panorâmica para o Central Park, era um lugar que conhecia tão bem quanto minha própria casa. Quantas noites passamos aqui, trabalhando até tarde, bebendo uísque caro enquanto debatíamos o futuro da empresa. Mas agora, tudo parecia diferente. O mesmo espaço, carregado de novos significados. Vicente estava na sacada, falando ao telefone com Jéssica, nossa diretora financeira. Algo sobre relatórios trimestrais e uma reunião de conselho que precisávamos preparar. Observei seu perfil contra o horizonte de Nova York, a maneira como sua mão passava pelo cabelo quando estava tenso, o modo como seus ombros se curvavam ligeiramente sob o peso das responsabilidades. Estávamos de volta há apenas 3 dias, e já parecia que Malibu tinha sido apenas um sonho, uma fantasia que inventamos e que agora se dissolvia na realidade implacável de nossas vidas. Sim, Jess. Estaremos prontos para a reunião de amanhã, Vicente falou, encerrando a ligação antes de se voltar para mim com um suspiro cansado. Desculpe por isso. Pelo trabalho? Desde quando nos desculpamos por isso? Tentei soar casual, mas sabia que estávamos evitando a verdadeira conversa. Desde que voltamos, mal tivemos tempo para processar o que aconteceu. Era como se tivéssemos chegado a um acordo tácito de mergulhar no trabalho, adiando o inevitável. Durante o dia, éramos apenas Vicente e Sebastian, os bilionários da tecnologia, líderes da Morgan Security. À noite cada um voltava para sua própria casa, como se Malibu nunca tivesse acontecido. Vicente caminhou até a bancada da cozinha, servindo 2 copos de uísque. Entregou um para mim, nossos dedos se tocando brevemente no processo. Precisamos conversar sobre isso, Seb. Ele finalmente disse, usando o apelido que apenas ele tinha permissão de usar. Senti meu coração acelerar. Sobre o quê, exatamente? Ele me lançou aquele olhar, o que dizia que não estava com paciência para jogos. Você sabe exatamente sobre o quê? Sobre nós, sobre o que aconteceu em Malibu, sobre o fato de que mal nos olhamos nos olhos desde que voltamos. Tomei um gole longo do uísque, sentindo o líquido âmbar queimar minha garganta, buscando coragem líquida. Tenho medo, admiti finalmente. Tenho medo de que o que aconteceu lá não sobreviva aqui, que não seja forte o suficiente para o mundo real. Vicente se aproximou, ficando a apenas um passo de distância, perto o suficiente para sentir seu perfume. Aquela combinação de sândalo e algo unicamente dele que me deixava tonto. E se for? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. E se for forte o suficiente? Você está disposto a arriscar? Foi a vulnerabilidade em seus olhos que me pegou desprevenido. Vicente Morgan, o homem que a imprensa descrevia como frio e calculista, estava ali, completamente exposto, esperando minha resposta. Não é tão simples, respondi, colocando meu copo na mesa de centro. Temos uma empresa para administrar, acionistas, funcionários, uma reputação a manter. Desde quando você se importa com o que os outros pensam? Ele desafiou com um sorriso torto.
O Sebastian que conheço nunca recuou de um desafio. Isso é diferente, insisti. Não estamos falando de um negócio arriscado ou uma nova aquisição. Estamos falando de nós, da nossa amizade, da nossa parceria, da empresa que construímos juntos. Se isso, apontei entre nós dois, não der certo, perdemos tudo. Vicente deu um passo para trás como se minhas palavras o tivessem empurrado fisicamente. A mágoa em seus olhos era palpável. Então é isso? Você está com medo de perder dinheiro? Não! Exclamei frustrado por não conseguir expressar adequadamente o que sentia. Estou com medo de perder você, de qualquer maneira que eu possa ter você em minha vida. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de 2 décadas de história compartilhada e sentimentos não ditos. E se eu disser que estou disposto a arriscar tudo? Vicente finalmente falou, sua voz firme apesar da emoção nos olhos. A empresa, a fortuna, a reputação, tudo. Por você. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Vicente, sempre tão cauteloso, sempre tão medido em seus riscos, disposto a apostar tudo. Por mim. Antes que pudesse responder, seu celular tocou. Ele olhou para a tela com frustração. É Roger, disse, mencionando nosso diretor de tecnologia. Preciso atender. E assim, o momento passou. Vicente voltou para a sacada, mergulhando em outra conversa de negócios e eu fiquei ali, com sua declaração pairando no ar entre nós. Na manhã seguinte, acordei em meu próprio apartamento sozinho. Depois da conversa interrompida, na noite anterior, achei melhor dar espaço a Vicente. Enviamos algumas mensagens de texto superficiais sobre a reunião do conselho, mas nada sobre o assunto que realmente importava. Enquanto me vestia para o trabalho, camisa azul marinho que realçava meus olhos, terno feito sob medida que custava mais do que muitas pessoas ganham em um mês, pensei em como minha vida externa era perfeita, enquanto me sentia um desastre por dentro. Sebastian Hayes, filho de uma família tradicional de Boston, formado com honras em Stanford, bilionário antes dos 30, um dos solteiros mais cobiçados da costa leste, segundo aquela ridícula lista da Vanity Fair, e completamente apaixonado por seu melhor amigo há mais tempo do que conseguia admitir até para si mesmo. Meu celular vibrou com uma notificação, uma mensagem de Megan, a jornalista do Wall Street Journal que vinha tentando marcar uma entrevista exclusiva conosco há meses. Sr. Hayes, gostaria de confirmar nossa entrevista para amanhã. Será uma excelente oportunidade para discutirmos o futuro da Morgan Security, especialmente após os rumores sobre uma possível abertura de capital. Franzi a testa. Não havíamos confirmado nenhuma entrevista e certamente não estávamos considerando abrir o capital da empresa. Vicente sempre foi firme sobre manter controle total sobre nosso negócio. Respondi rapidamente, negando o compromisso e corrigindo a informação sobre o IPO. Mas algo na mensagem me deixou inquieto. Rumores? De onde vinham esses rumores? Cheguei à sede da Morgan Security, um impressionante edifício de vidro e aço no coração do distrito financeiro. Poucos minutos antes da reunião do conselho, Vicente já estava na sala de conferências, impecavelmente vestido em um terno cinza que eu havia escolhido para ele no ano passado. Nossos olhares se encontraram brevemente antes de ele voltar sua atenção para os documentos à sua frente. A tensão entre nós era quase palpável, mas tínhamos anos de prática em manter aparências profissionais. A reunião começou como qualquer outra: relatórios trimestrais, projeções para o próximo ano, estratégias de expansão. Vicente liderava a discussão com sua habitual precisão analítica, enquanto eu complementava com insights sobre marketing e relações públicas. Para qualquer observador, éramos a dupla de sempre, perfeitamente sincronizada. Até que Jessica mencionou algo que capturou minha atenção. Sobre a proposta da Nexus Tech, ela disse, consultando suas anotações. Eles aumentaram a oferta para 12 bilhões. Considerando o mercado atual, é uma valorização extremamente generosa. Virei-me para Vicente confuso. Que proposta? Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Vicente evitou meu olhar, fingindo consultar algo em seu tablet. A Nexus Tech fez uma oferta de aquisição na semana passada, Jéssica explicou,
claramente surpresa por eu não saber. Vicente não te informou? Não, respondi, sentindo uma mistura de choque e traição. Ele não mencionou nada. Vicente finalmente levantou os olhos, seu olhar encontrando o meu com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Culpa? Determinação? Algo mais? Podemos discutir isso depois da reunião, Sebastian. A formalidade com que ele usou meu nome completo, não o habitual Seb, não passou despercebida. O resto da reunião passou como um borrão enquanto eu processava essa informação. Vicente, considerando vender nossa empresa? A empresa que construímos do zero juntos? E sem sequer me consultar? Assim que o último membro do conselho saiu, fechei a porta da sala de conferências e me virei para Vicente, que permanecia sentado à mesa, aparentemente absorto em seu laptop. Você quer me explicar que diabos está acontecendo? Ele fechou o laptop devagar, como se estivesse ganhando tempo para formular uma resposta. A Nexus Tech nos abordou com uma oferta. Estou considerando. Considerando? Repeti incrédulo. Sem falar comigo? Sem me consultar? Eu sou seu sócio, Vicente, dono de 45% da empresa. Ou você esqueceu isso enquanto estava planejando nosso futuro por conta própria? Ele se levantou, um lampejo de irritação cruzando seu rosto. Você está exagerando, não aceitei nada, estava apenas explorando as possibilidades antes de trazer o assunto para você. Desde quando fazemos as coisas assim? Perguntei, sentindo a raiva crescer. Sempre tomamos decisões juntos, sempre. As coisas mudaram, ele respondeu, sua voz mais suave agora. Você mesmo disse ontem. Temos muito a perder. E então entendi. Ele estava considerando vender a empresa, por causa do que estava acontecendo entre nós, para eliminar a complicação de trabalharmos juntos enquanto explorávamos esse novo território. Você está considerando desistir de tudo que construímos porque... Nem consegui completar a frase. Porque te amo, ele disse simplesmente, as palavras pairando no ar-condicionado da sala de conferências. Te amo há tanto tempo que nem me lembro como é não te amar, Sebastian. E se preciso escolher entre a empresa e você, escolho você. Sempre. Meu coração parecia prestes a explodir dentro do peito. Vicente Morgan, o homem mais reservado que conhecia, declarando seu amor no meio da sede de nossa empresa multinacional. Isso é loucura, murmurei mais para mim mesmo do que para ele. Não podemos simplesmente vender a empresa. Por que não? Ele desafiou, aproximando-se. É só dinheiro, Seb. Podemos construir outra coisa, começar de novo, juntos, sem todas essas complicações. Balancei a cabeça, incapaz de processar tudo. Não é tão simples. Temos responsabilidades. Milhares de funcionários dependem de nós. A Nexus manterá a estrutura atual. Ninguém perderá empregos. Ele argumentou, claramente tendo pensado nisso. E podemos permanecer como consultores, se quisermos. Ou podemos simplesmente viver. Aproveitar o que construímos. E então o quê? Nos aposentamos aos 40 e poucos anos e navegamos pelo mundo em um iate? Um sorriso lento surgiu em seus lábios. Isso não soa tão mal. Soa. Você, eu, o oceano. Nenhuma expectativa além das nossas próprias. A imagem era tentadora, admito. Uma vida longe dos holofotes, longe das pressões. Apenas nós dois. Preciso de tempo para pensar. Disse finalmente, passando a mão pelos cabelos. Isso é... muito. Vicente assentiu, respeitando meu pedido. Temos tempo. A oferta não expira tão cedo. Naquele momento, sua assistente bateu na porta, lembrando-o de uma videoconferência com parceiros europeus. A realidade interrompendo novamente qualquer possibilidade de resolução. Saí da sala de conferências sentindo como se estivesse em uma montanha-russa emocional. Vicente Morgan me amava. Estava disposto a vender uma empresa de bilhões de dólares por mim. Era, ao mesmo tempo, a coisa mais romântica e a mais assustadora que já tinha ouvido. Não voltei para o escritório naquela tarde. Em vez disso, caminhei pelo Central Park, tentando organizar meus pensamentos. O outono estava apenas começando e as folhas douradas contrastavam com o céu azul perfeito de setembro. Por anos imaginei como seria se Vicente e eu nos tornássemos mais que amigos. Mas em nenhum desses cenários imaginários ele estava disposto a sacrificar tudo que construímos. Era loucura.
Imprudente. Completamente atípico de Vicente. Sempre tão pragmático. Meu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Megan, a jornalista. Senhor Reis, obtive informações de que a Morgan Security está em negociações avançadas com a Nexus Tech para uma potencial aquisição. Gostaria de um comentário antes de publicarmos a matéria amanhã. Senti meu sangue gelar. Como ela sabia disso? A reunião do conselho havia terminado apenas algumas horas atrás, e as informações discutidas eram estritamente confidenciais. Havia um vazamento. Alguém do nosso círculo interno estava falando com a imprensa. E se a notícia de uma possível venda vazasse, nossas ações, mesmo sendo uma empresa de capital fechado, tínhamos ações privadas distribuídas entre funcionários-chave, sofreriam. Clientes ficariam nervosos. Concorrentes tentariam capitalizar sobre a incerteza. Liguei imediatamente para Vicente. Temos um problema, disse assim que ele atendeu. A imprensa sabe sobre a Nexus. Seu suspiro do outro lado da linha dizia tudo. Quanto eles sabem? O suficiente para publicar amanhã. Precisamos de uma estratégia agora. Venha para o apartamento, ele respondeu. Lidaremos com isso juntos. 30 minutos depois eu estava de volta àquela cobertura, mas o clima era completamente diferente da noite anterior. Não havia tempo para tensão romântica ou declarações emocionais. Éramos novamente Vicente e Sebastian, os parceiros de negócios enfrentando uma crise. Quem poderia estar vazando informações? Vicente perguntou enquanto trabalhávamos em um comunicado de imprensa para conter os danos. Alguém do conselho, provavelmente, respondi. A reunião terminou apenas algumas horas atrás. Ele assentiu, digitando rapidamente em seu laptop. Precisamos ser claros que não há decisão tomada, que estamos apenas avaliando propostas como parte de nossa estratégia regular de mercado. E estamos? Perguntei, não conseguindo evitar a pergunta. Apenas avaliando? Ou você realmente quer vender? Vicente parou de digitar, olhando para mim com aqueles olhos que sempre pareciam ver através de minhas defesas. O que você quer que eu diga, Seb? Que não considero todas as opções? Que não penso nas complicações que enfrentaremos se seguirmos em frente com... Isso? Ele gesticulou entre nós. Não quero que minta, respondi. Só quero entender o que está acontecendo. Há uma semana estávamos em Malibu descobrindo algo novo entre nós. E agora você está considerando vender a empresa que construímos juntos. É um salto e tanto. Vicente se recostou na cadeira, passando a mão pelo rosto em um gesto de cansaço. O que aconteceu em Malibu mudou tudo para mim, ele admitiu. Não posso fingir que voltamos à estaca zero. Não posso fingir que não sei como é ter você em meus braços, como é acordar ao seu lado, e não quero ter que escolher entre isso e a empresa. Seu celular tocou. Jéssica querendo discutir o vazamento, e assim mais uma vez fomos interrompidos antes de chegarmos a qualquer conclusão. Enquanto Vicente falava com Jéssica, observei a cidade pela janela panorâmica. Nova York se estendia a nossos pés. Milhões de luzes brilhando na escuridão crescente. A cidade que nunca dorme, sempre em movimento, sempre exigindo mais. Em Malibu, tivemos paz, tempo, espaço para explorar o que sentíamos sem a pressão constante do mundo externo. Aqui, éramos constantemente interrompidos pelas demandas de nossas vidas complicadas. Talvez Vicente estivesse certo. Talvez precisássemos de uma mudança radical. Deixar para trás o que construímos e começar algo novo, juntos. Ou talvez estivéssemos sendo impulsivos, prontos para jogar fora anos de trabalho árduo por causa de sentimentos intensificados por 2 semanas isolados do mundo real. Uma coisa eu sabia com certeza. Qualquer que fosse nossa decisão, afetaria não apenas nossas vidas, mas as vidas de milhares de pessoas que dependiam da Morgan Security. A questão era, o que valia mais? Nossa empresa ou nosso amor recém-descoberto? E era realmente necessário escolher entre os dois? Enquanto Vicente encerrava a ligação com Jéssica, nossos olhares se encontraram mais uma vez. E naquele momento, apesar de todas as complicações, de todos os riscos, tudo o que eu queria era atravessar a sala e beijá-lo novamente, como fiz naquela primeira noite em Malibu. Mas antes que pudesse agir, seu celular tocou novamente. E mais uma vez, o mundo real exigia nossa atenção.
Se você está ansioso para descobrir como Sebastian e Vicente navegarão por esse campo minado de emoções, negócios e expectativas, não deixe de acompanhar a conclusão desta história. Será que o amor deles é forte o suficiente para sobreviver às pressões do mundo real? Ou terão que sacrificar a empresa que construíram juntos para ter um ao outro? A notícia vazou. Morgan Security à venda. Gigante da tecnologia pode mudar de mãos. A manchete do Wall Street Journal me encarava na tela do celular enquanto eu tomava meu café da manhã. Ao lado, o New York Times apresentava uma abordagem mais especulativa. Tensão entre fundadores. Hayes e Morgan consideram separar caminhos. Tínhamos trabalhado até tarde da noite anterior, preparando um comunicado de imprensa, mas Meghan havia sido mais rápida. A matéria estava repleta de fontes próximas e informações exclusivas. Mas o mais preocupante era a insinuação de que eu e Vicente estávamos em desacordo sobre o futuro da empresa. Meu celular não parava de tocar. Investidores, parceiros, até antigos colegas de faculdade queriam saber o que estava acontecendo. Desliguei o aparelho e me servi de mais café. Precisava de alguns momentos de clareza antes de mergulhar nesse caos. A campainha do meu apartamento tocou. No monitor de segurança vi Vicente parado no corredor, segurando 2 copos de café do nosso café favorito na esquina com a Fifth Avenue, como se o café que eu estava bebendo não fosse suficiente para enfrentar o dia que teríamos. Abri a porta, observando-o em silêncio. Ele estava impecável como sempre. Terno azul marinho, gravata cinza, cabelo perfeitamente arrumado, mas seus olhos revelavam o cansaço de uma noite sem dormir. "Você viu?" ele disse. Não era uma pergunta. "Difícil não ver", respondi, aceitando o café extra que ele me oferecia. Um velho hábito nosso, dupla dose de cafeína para dias difíceis. Vicente entrou colocando uma pasta sobre a mesa de centro. "Jéssica já recebeu 17 ligações de investidores. Roger está lidando com clientes preocupados. Nosso departamento de relações públicas está em pânico. E aqui estamos nós, discutindo isso no meu apartamento em vez de estarmos na sede da empresa enfrentando a situação", observei. Ele me olhou diretamente, com uma intensidade que fez meu coração acelerar apesar da gravidade da situação. "Estou aqui porque precisamos resolver isso, nós dois, antes de enfrentarmos o mundo." Sentei-me no sofá, indicando para que ele fizesse o mesmo. Vicente se acomodou, mantendo uma distância calculada entre nós. "A oferta da Nexus ainda está de pé", ele disse. "Na verdade, com o vazamento, eles estão ainda mais interessados. Acreditam que podem aproveitar a vulnerabilidade do momento." "Claro que estão", respondi um pouco amargo. "A Nexus Tech era nossa principal concorrente há anos. Absorver a Morgan Security seria um golpe de mestre para eles. Precisamos decidir, Seb. Hoje. Agora. Antes da abertura do mercado." A urgência em sua voz era palpável. Entendia o que estava em jogo. Se não tomássemos o controle da narrativa imediatamente, o valor da empresa despencaria, contratos seriam revistos, talentos começariam a procurar oportunidades em outros lugares. "O que você quer fazer?" perguntei finalmente. Vicente se aproximou, diminuindo a distância entre nós no sofá. "Quero que tomemos essa decisão juntos, como sempre fizemos. Mas você já tem uma preferência?" Insisti. "Você quer vender?" Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto raro que indicava seu nível de estresse. "O que quero é não ter que escolher entre a empresa e você", ele admitiu. "Passei a noite inteira pensando em todas as possibilidades, todos os cenários, e continuo voltando ao mesmo ponto. Te amo, Sebastian, e não quero perder o que descobrimos em Malibu." Aquelas 3 palavras ainda me pegavam desprevenido, mesmo tendo-as ouvido no dia anterior. Vicente Morgan, o homem que raramente falava sobre seus sentimentos, declarando seu amor abertamente. Era surreal. "Também te amo", respondi, as palavras saindo facilmente, como se tivesse esperado anos para dizê-las. E talvez tivesse mesmo. Mas não estou convencido de que precisamos escolher. Vicente arqueou uma sobrancelha, um gesto que conhecia bem. Era seu modo de demonstrar interesse quando algo o surpreendia. "Continue", ele disse.
Tomei um gole do café que ele havia trazido, preparado exatamente como eu gostava, com um toque de canela, e organizei meus pensamentos. Estive pensando muito desde ontem. Sobre nós, sobre a empresa, sobre o futuro, e cheguei a algumas conclusões. Levantei-me, caminhando até a janela panorâmica que oferecia uma vista de Manhattan. O sol da manhã refletia nos arranha-céus de vidro, criando um cenário quase mágico. Esta cidade sempre me inspirou, desde o primeiro dia em que cheguei aqui com Vicente, dois jovens recém-formados com grandes sonhos. Primeiro, comecei virando-me para ele. Não quero vender a Morgan Security. Não por medo ou por dinheiro, mas porque acredito no que construímos. É nosso legado, Vicente. Começamos do zero e transformamos em algo extraordinário. Ele assentiu, ouvindo atentamente. Segundo, o que aconteceu em Malibu não foi um erro ou uma fase. Foi o resultado natural de anos de sentimentos reprimidos. E não quero voltar atrás. Vi um lampejo de esperança cruzar seu rosto, e isso me deu coragem para continuar. Terceiro, não acredito que precisamos escolher entre a empresa e nós. Isso é um falso dilema. As pessoas que importam, nossos amigos, nossa equipe principal, vão nos apoiar. E quanto ao resto do mundo? Desde quando nos importamos com o que pensam? Vicente se levantou, aproximando-se de mim com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Está sugerindo que mantenhamos a empresa e assumamos nós? Sorri, sentindo um peso saindo dos meus ombros. Estou sugerindo que sejamos honestos, com nós mesmos e com o mundo, sem esconder, sem fingir, sem jogos. Somos Vicente Morgan e Sebastian Hayes. Construímos um império juntos. E agora estamos construindo algo mais. Ele balançou a cabeça, uma mistura de admiração e ceticismo em seus olhos. Você faz parecer tão simples. Não será simples, reconheci. Haverá fofocas, especulações, talvez até preconceito. Alguns investidores podem se sentir desconfortáveis. Mas olhe para o mundo ao nosso redor, Vicente. Estamos em 2025. As coisas mudaram. E mais importante, nossa empresa é sólida o suficiente para sobreviver a qualquer turbulência temporária. Vicente se aproximou ainda mais, até estarmos a apenas alguns centímetros de distância. Seu perfume familiar, aquela mistura de sândalo e algo unicamente dele, me envolveu. E quanto ao vazamento? Ele perguntou. Alguém está tentando nos desestabilizar. Então vamos virar o jogo a nosso favor, respondi. Concedemos a entrevista a Meghan, hoje. Controlamos a narrativa. Desmentiríamos a venda, reafirmaríamos nosso compromisso com a empresa e... Hesitei brevemente. E se o momento parecer certo, somos honestos sobre nós também. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e algo mais. Orgulho, talvez. Sebastian Hayes, o eterno Relações Públicas, ele disse com um sorriso. Sempre transformando crises em oportunidades. Aprendi com o melhor, respondi, retribuindo o sorriso. Um certo bilionário me ensinou que problemas são apenas soluções esperando para serem encontradas. Vicente ergueu a mão, tocando meu rosto suavemente. Era a primeira vez que nos tocávamos assim desde Malibu e senti um arrepio percorrer minha espinha. Tem certeza disso? Uma vez que dermos esse passo, não há volta. Cobri sua mão com a minha, segurando-a contra minha face. Já passamos do ponto de retorno há muito tempo, não acha? Talvez desde aquele primeiro dia no internato, quando dividi meu brownie com você. E então, como se 20 anos de tensão finalmente se dissolvessem, ele me beijou. Não com a hesitação daquela primeira noite em Malibu, mas com a certeza de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Correspondi com igual intensidade, permitindo-me finalmente acreditar que isso era real, que poderíamos ter isso, que não precisávamos escolher. Quando nos separamos, ofegantes, apoiamos nossas testas uma na outra, um gesto íntimo que parecia natural, apesar de sua novidade. Então, qual é o plano, Sr. Hayes? Vicente perguntou, sua voz rouca. Primeiro, respondi, vamos preparar uma declaração conjunta rejeitando categoricamente a oferta da Nexus Tech. Depois vamos à sede da empresa e acalmamos nosso pessoal. E esta noite? Esta noite? Ele perguntou, erguendo uma sobrancelha em um gesto provocativo. Esta noite recebemos Meghan para aquela entrevista exclusiva. E contamos nossa história.
Nos nossos termos. Ele assentiu, apertando minha mão. Nos nossos termos. O restante do dia foi um turbilhão de reuniões, teleconferências e estratégias de gerenciamento de crise. Vicente e eu trabalhamos lado a lado, como sempre fizemos, mas havia algo diferente agora. Uma nova sincronia, uma compreensão mais profunda, pequenos toques discretos, olhares compartilhados, sorrisos cúmplices. Nossa equipe executiva percebeu a mudança, é claro. Jéssica, sempre observadora, me pegou sozinho em meu escritório no final da tarde. Então, vocês finalmente... Ela deixou a frase no ar, um sorriso conhecedor em seu rosto. Finalmente o quê? Tentei manter uma expressão neutra, mas sabia que era inútil. Jéssica nos conhecia há mais de uma década. Por favor, Sebastian, tenho olhos. Todos nós temos. Vocês dois circulando um ao outro por anos, como planetas em órbita. Era só uma questão de tempo. Senti meu rosto esquentar. É tão óbvio assim? Ela riu. Um som genuíno que raramente se ouvia nos corredores corporativos da Morgan Security. Para quem conhece vocês? Completamente? Para o resto do mundo? Talvez não tanto, ainda. Havia uma pergunta implícita naquela última palavra. Hesitei brevemente antes de responder. Vamos dar uma entrevista exclusiva para o Wall Street Journal, hoje à noite, para esclarecer os rumores sobre a venda. Apenas sobre a venda? Ela perguntou, perspicaz como sempre. Balancei a cabeça. Não, sobre tudo. Jéssica assentiu lentamente. Bem, era a hora. E para o que vale, todos nós, eu, Roger, a equipe principal, estamos com vocês. Sempre estivemos. Suas palavras me aqueceram por dentro, confirmando o que eu havia dito a Vicente mais cedo. As pessoas que importavam nos apoiariam. Obrigado, Jess. Isso significa muito. Ela sorriu novamente, dirigindo-se à porta. Só uma coisa. Acrescentou, parando no batente. Da próxima vez que decidirem tirar férias prolongadas, avisem com antecedência. Gerenciar vocês dois à distância é como tentar pastorear gatos. Ri, sentindo um alívio que não sabia que precisava. Se Jéssica podia fazer piadas sobre a situação, talvez tudo realmente ficaria bem. Às 7 da noite, estava de volta ao apartamento de Vicente, preparando-me para a entrevista com Megan Whitfield, do Wall Street Journal. Vicente havia escolhido sua cobertura para o encontro, um território neutro que não era nem o escritório nem meu apartamento. Nervoso? Ele perguntou, servindo-nos uísque enquanto esperávamos a chegada da jornalista. Um pouco, admiti. Não pela entrevista em si, já dei centenas, mas pelo que vamos revelar. Ele completou, entendendo perfeitamente. Assenti, tomando um gole da bebida âmbar. É um grande passo. Vicente se aproximou, ajustando minha gravata em um gesto que parecia ao mesmo tempo familiar e novo. Podemos recuar, ele ofereceu. Limitar a entrevista aos negócios, dar esse outro passo quando estivermos prontos. Olhei em seus olhos, vendo a sinceridade ali. Ele realmente me daria essa saída se eu quisesse. Típico de Vicente, sempre colocando meu conforto acima do seu. Não, respondi com firmeza. Estou cansado de esconder, de fingir, de me conter. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito, tudo às claras. Ele sorriu, aquele sorriso raro que iluminava todo o seu rosto e sempre fez meu coração disparar. Te amo, sabia? Ele disse como se ainda não pudesse acreditar que podia falar essas palavras em voz alta. Estou começando a acreditar, respondi, inclinando-me para um beijo rápido, interrompido pelo anúncio do porteiro informando a chegada de Megan. A entrevista começou como esperado, perguntas sobre o suposto acordo com a Nexus Tech, que negamos categoricamente. Falamos sobre o futuro da Morgan Security, nossas novas linhas de produtos, nossos planos de expansão. Megan era boa, perguntas incisivas, follow-ups perspicazes, claramente tentando encontrar inconsistências em nossas respostas. E então, quando a parte formal parecia concluída, ela desligou o gravador e sorriu. Agora, off the record. O que realmente está acontecendo entre vocês dois? Vicente e eu trocamos um olhar. Este era o momento. Na verdade, Vicente disse, reativando o gravador de Megan com um gesto surpreendentemente confiante. Preferimos que isso fique on the record.
A jornalista arregalou os olhos, claramente não esperando essa reviravolta. Sebastian e eu estamos juntos. Vicente continuou, sua voz calma, mas firme. Não como apenas amigos ou sócios. Estamos em um relacionamento. Megan piscou algumas vezes, processando a informação. Por quanto tempo? Oficialmente, algumas semanas. Respondi, assumindo a narrativa. Mas emocionalmente, provavelmente desde sempre. E vocês estão tornando isso público agora porque... Porque não queremos esconder, Vicente respondeu. Porque estamos cansados de pretender ser apenas amigos e parceiros de negócios quando somos muito mais que isso. E porque acreditamos que nossa vida pessoal não afeta nosso compromisso com a Morgan Security e seus stakeholders. Megan nos observava com interesse genuíno. Vocês percebem o impacto que isso terá? Não apenas para a empresa, mas para vocês pessoalmente? O escrutínio público, a exposição... Estamos preparados, afirmei. Navegamos por águas turbulentas antes. Esta é apenas mais uma transformação na jornada da Morgan Security e na nossa jornada pessoal. Uma jornada sem volta, Vicente acrescentou, olhando para mim com um pequeno sorriso. A entrevista continuou por mais 1 hora. Respondemos a perguntas sobre como administraríamos os desafios de misturar vida pessoal e profissional. Como lidaríamos com possíveis reações negativas? Como isso afetaria a dinâmica da empresa? Fomos honestos, diretos e, acima de tudo, unidos. Quando Megan finalmente saiu, fechei a porta e me apoiei nela, exausto, mas estranhamente leve. Bem, isso aconteceu, disse, quase não acreditando no que tínhamos acabado de fazer. Vicente se aproximou, envolvendo minha cintura com seus braços. Sem arrependimentos? Nenhum, respondi com certeza. E você? Apenas um, ele disse, seu tom sério me preocupando momentaneamente. Que esperamos tanto tempo. Sorri, relaxando em seu abraço. Tínhamos que percorrer nosso próprio caminho, Vicente. Construir o que construímos, nos tornar quem nos tornamos. Talvez não estivéssemos prontos antes. Sempre tão sábio, ele murmurou, seus lábios próximos aos meus. É por isso que precisamos de você na empresa. Para equilibrar meu pragmatismo. É só por isso que você me quer por perto? Provoquei. Bem, talvez por mais algumas razões, ele respondeu, eliminando a distância entre nós com um beijo que prometia muito mais. A matéria saiu na manhã seguinte, primeira página do Wall Street Journal. Morgan e Hayes, parceiros nos negócios e na vida. O artigo era surpreendentemente respeitoso. Megan havia capturado nossa história com precisão e sensibilidade. Claro, havia especulações sobre o futuro da empresa, citações de especialistas comentando sobre os desafios que enfrentaríamos, mas o tom geral era de curiosidade genuína, não de sensacionalismo barato. As reações foram mistas, como esperávamos. Alguns investidores expressaram preocupações, outros ofereceram apoio irrestrito. Nossos funcionários, em sua maioria, pareciam não se importar. Estavam mais preocupados com o futuro da empresa do que com a vida pessoal dos fundadores. A imprensa teve um dia de campo, é claro. Fomos manchete em todos os principais veículos. Sarah Morgan Hayes estava nos Trending Topics. Analistas discutiam o impacto na empresa, na indústria, no mercado. Mas no meio de todo esse frenesi, Vicente e eu permanecemos firmes. Lado a lado, como sempre estivemos, mas agora com uma nova dimensão de honestidade e conexão. 6 meses depois, estávamos de volta a Malibu. A mesma mansão à beira-mar, o mesmo pôr do sol espetacular, mas tudo parecia diferente agora. Melhor. A tempestade inicial, após a revelação, havia amainado. A Morgan Security não apenas sobreviveu, mas prosperou. Nossas ações privadas subiram 15% no último trimestre. Assinamos 3 novos contratos governamentais importantes. Lançamos uma nova linha de produtos que estava superando todas as expectativas. E quanto a nós, bem, como Vicente gostava de dizer, estávamos navegando em águas desconhecidas, mas com a confiança de quem sabe exatamente onde quer chegar. Sabe o que estou pensando? Vicente perguntou, entregando-me uma taça de champanhe, enquanto observávamos o oceano da mesma varanda onde tudo começou. Que deveríamos comprar esta casa, sugeri, meio brincando.
Tínhamos discutido a possibilidade de adquirir uma propriedade em Malibu como refúgio de fim de semana. Ele riu, aquele som que sempre me aquecia por dentro. Além disso, estou pensando que talvez devêssemos considerar uma nova estrutura para a empresa. Virei-me para ele intrigado. Que tipo de estrutura? Estive conversando com Jéssica sobre a possibilidade de abrirmos o capital, ele explicou. De forma controlada, mantendo a maioria das ações, mas permitindo que a empresa cresça além de nós. Ergui as sobrancelhas, surpreso. Vicente sempre foi protetor com a Morgan Security, relutante em compartilhar controle com investidores externos. Isso é inesperado, comentei. O que mudou? Ele olhou para o horizonte onde o sol começava sua descida para o oceano. Nós mudamos, respondeu simplesmente. Percebi que a empresa não precisa ser toda a nossa vida, que podemos construir algo maior que nós mesmos e ainda assim ter tempo para outras prioridades. Sorri, entendendo o que ele queria dizer. Nos últimos meses, havíamos começado a encontrar um equilíbrio melhor entre trabalho e vida pessoal. Fins de semana realmente livres, jantas sem laptops abertos, conversas que não giravam exclusivamente em torno de negócios. Outras prioridades como... Incentivei, curioso para ouvir seus pensamentos. Vicente se virou para mim, aqueles olhos azuis refletindo o laranja do pôr do sol. Como nós, como nosso futuro juntos, como talvez um dia, uma família. Meu coração deu um salto. Nunca havíamos discutido isso especificamente, embora eu soubesse que ambos gostávamos de crianças. Uma família? Repeti, não conseguindo conter o sorriso que se espalhava pelo meu rosto. Eventualmente, ele acrescentou rapidamente. Quando estivermos prontos, depois de um casamento adequado, é claro. Quase engasguei com o champanhe. Casamento? Ele riu da minha reação. Não estou propondo, ainda, apenas... pensando no futuro. Coloquei minha taça na mesa próxima e me aproximei dele, envolvendo-o em meus braços. Gosto quando você pensa no futuro, murmurei. Mesmo quando envolve grandes mudanças? Ele perguntou, uma vulnerabilidade rara em sua voz. Especialmente quando envolve grandes mudanças, respondi. Afinal, foi uma grande mudança que nos trouxe até aqui, não foi? Ele sorriu. Aquele sorriso que sempre foi reservado apenas para mim. Mesmo antes de admitirmos o que sentíamos um pelo outro. Uma viagem sem volta, ele disse, ecoando as palavras que usou durante a entrevista com Meghan. A melhor viagem da minha vida, respondi, selando a promessa com um beijo. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, pintando o céu com as mesmas cores daquela noite fatídica 6 meses atrás, soube com certeza absoluta que estávamos exatamente onde deveríamos estar. Não mais escondendo quem éramos ou o que sentíamos. Não mais temendo o futuro ou as complicações. Apenas Sebastian e Vicente, finalmente em casa, um nos braços do outro. Uma história que começou com um brownie compartilhado em um dormitório de internato, evoluiu para um império empresarial de bilhões e, finalmente, encontrou seu verdadeiro propósito no amor que sempre esteve lá, esperando pacientemente para ser descoberto. E se você se pergunta se vale a pena arriscar tudo por amor, nossa resposta é simples. Algumas viagens não têm volta, mas o destino final compensa cada momento de incerteza. Basta ter coragem de dar o primeiro passo. Fim.